Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa da Árvore. E hoje vamos receber com muito carinho a advogada doutora Gabriele dos Santos Vinck, que vai conversar conosco sobre áreas do direito de família. Vamos fazer o aceite da Gabriele. Olá, Oi, tudo bem? boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá me escutando bem? Sim, sim. A internet hoje foi generosa. É. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo à Casa da Árvore. É com muito carinho que eu te recebo aqui para a gente falar de um assunto um tanto quanto delicado, que é o direito de família, né? Todas as áreas do direito de família eu acho extremamente importantes e delicados, né? Obrigada. Pode falar. Acho que está tendo um pequeno delay, mas vamos tentando. Obrigado, Karen. Obrigado pelo convite. Muito bom a gente poder falar um pouco de direito de família sem ser para pessoas que não são do direito, né? Tentar desmistificar o direito da família, ver que é algo acessível do dia a dia, que tem que ser falado de forma acessível e leve, né? Para as pessoas. Um bom entendimento, né, Gabriele? Porque às vezes as pessoas se sentem distantes de entender certos termos jurídicos, certos procedimentos jurídicos, e falar com mais naturalidade leva o entendimento para muitas pessoas, né? Sim, sim. O direito de família talvez seja a área do direito que mais está presente assim, em todos os níveis, né? Todas as classes sociais e todas as idades. Então, quanto mais for acessível, quanto mais for simples, né? Para as pessoas entenderem seus direitos, entenderem seus deveres, é melhor. Menos demandas judiciais, né? Terão. Sim. Gabriele, antes da gente começar a falar no Dias de Família, eu queria que tu falasse um pouco do projeto que tu desenvolveu no teu espaço no Instagram, né? Que tu teve a companhia da psicóloga Patrícia Sanguinetti e da nutricionista Thaís Pedrotti. Thais Pedrotti, isto. E da educadora física Isadora Rocha. Isso, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, porque ficou gravado no teu canal, né? Isto, tem duas lives e um vídeo no GVT da Isa. E mais algumas. Eu fiz uma semana toda de conteúdo, né? Voltado à pandemia na vida das crianças e dos adolescentes, assim. O que que acontece? O direito à família talvez seja a área do direito que mais precisa de outras áreas, que mais precisa de outros profissionais. Nós precisamos sempre, quase sempre, de um psicólogo, nós precisamos de pediatras, nós precisamos de assistente social, muito. Muitos processos são decididos, fundamentados não em lei, não fundamentados em jurisprudência ou doutrina, eles são fundamentados muitas vezes em laudos psicológicos, em laudos sociais, né? Então eu queria trazer um pouco de outras áreas para dentro do meu canal, né? Que eu consigo conversar com as pessoas. Então, e a criança sempre foi o meu foco, sempre é a área que eu mais gosto de trabalhar, que mais tem meu estudo, né? Minha dedicação é a criança e adolescente. Então foi um convite para profissionais. A Patrícia já trabalha comigo há muitos anos em processos, assim, a gente se conheceu por causa do processo, né? E as gurias também, as outras duas profissionais que eu convidei que trabalham com crianças e adolescentes, eu vejo o trabalho delas muito bom, muito fundamentado, né? Então foi bem legal. Eu, como ouvinte, participei e te digo que foi muito rico em conteúdo. Parabéns, foi Ai, um que bom. projeto muito bacana. Que É. todos os profissionais tenham essa dedicação que tu tiveste, porque é muito importante tornar acessível o conteúdo, né? Abranger o maior Uhum. número possível de pessoas. Eu acho isso muito positivo. Bom, tu quer concluir alguma Não, coisa? eu ia comentar sobre essa questão da live, né? A live, eu achei, depois estudando um pouco, é muito bom, porque quem está nos assistindo ao vivo é bom, mas depois fica gravado, né? Tu consegue salvar no teu Instagram. Então, muitas vezes as pessoas não podem estar aqui na hora, depois vão lá, olham, né? Vão a um ponto específico. Então, eu acho que essa pandemia, com essa de lives, né? Muitas lives,
é bom por causa disso, né? Aprender a ter muito conteúdo acessível para todos. Tu sabe, Gabriele, que eu tô iniciando agora no YouTube, né? Uhum, Eu fiz contato com uma moça que entrou como parceira para me ajudar a fazer desenvolver esse mesmo projeto da Casa da Árvore que tenho no Instagram no YouTube, para abranger o maior número de pessoas também, uhum, né? É o nosso objetivo. Porque o que acontece? A live ela se tornou muito popular, só que ela é muito diversa, né? uhum. Cada pessoa pega um nicho para trabalhar, Sim, né? sim, aham. Então, melhorou muito a qualidade da internet, né? Uhum. Que foram exploradas áreas que ainda não estavam sendo trabalhadas, né? E a gente resolveu focar num público diferente, porque tem muita gente que não tem conta no Instagram, Uhum, verdade. né? E tu linkar no YouTube é mais fácil. Uhum. Então a gente está entrando no YouTube também com o projeto. Alguma coisa de diferente, claro, eu vou fazer lá que eu não faço na conta do Instagram. Mas quem geralmente assiste as lives no Instagram vai procurar no YouTube o Sim, conteúdo sim. diferenciado, né? Aham. É um segmento do projeto, Uhum. né? Ai, que legal. Estás convidado também Ah, para obrigada. aparecer lá no Será um prazer. YouTube. Bom, então vamos falar sobre um pouco sobre direitos de família. É um assunto extenso, envolve, como tu mesmo falaste, também várias áreas, né? Uhum. Eu vou começar relatando uma reportagem que a Gaúcha nos traz, tá? Que a Zero Hora nos trouxe. Procura por divórcios aumenta em meio à pandemia. O que que tu tem a nos dizer deste aumento do divórcio? Só Até que eu... antes de começar a nossa live, eu estava vendo uma live do doutor Cristiano Chaves, que é um promotor que estuda muito direito e família, e ele estava comentando que agora nem é o crescimento dos pedidos de divórcio. O que vai acontecer, o grande aumento mesmo, vai ser quando terminar a pandemia. Né? Assim, ó, eu entendo que o aumento do divórcio se deu por dois fatores. O primeiro, óbvio, é a convivência, né? A maior convivência dentro da casa, dentro do ambiente familiar, né? Isso óbvio. Mas também a facilidade hoje em dia de tu te divorciar. O que que acontece? Hoje, se eu quero me divorciar do meu marido, eu ingresso com pedido, o juiz não precisa nem ouvir ele. Se eu pedir o divórcio de forma liminar, né? De forma antecipada no processo, ele pode dar o divórcio até antes de ouvir a outra parte. Então isso ajudou muito. Isso deu uma liberdade, né, para as pessoas, porque hoje nós sabemos que os relacionamentos estão mais céleres, né, mais rápidos. Então tem muito pedido de gente que entra, pede para casar de novo. Tem, né? Mas então a facilidade, o acesso ao divórcio aumentou muito. Também tem a questão Mas do. mas isso é só quando não envolve menor, né? Essa facilidade, ou quando envolve menor também. Não, não, o pedido. Quando não envolve menor, pode, e quando não envolve incapaz, pode o pedido ser feito de forma até extrajudicial, né, no cartório. Se é consensual, né, tem alguns requisitos ali para o divórcio poder acontecer de forma extrajudicial, que é muito mais rápido, né. Se tu não precisar do judiciário, né, para o teu pedido, óbvio que ele vai ser mais rápido, mas algumas vezes ele é mais oneroso, né? E tem esses quesitos, né? Que não pode envolver criança, enfim, adolescente e tal. Porém, o pedido judicial, quando envolve criança, enfim, quando tu pode pedir assistência judiciária gratuita, tu pode entrar pela defensoria, envolve, né, vários fatores. Em liminar, tu já pode ser divorciado. Uhum. Né? Tu pedindo, demonstrando para o juiz né, que tu quer se divorciar antes de ouvir a outra parte, é deferido, né? O juiz tem várias jurisprudências já nesse sentido, de deferir de forma liminar, e depois, no resto do processo, a gente discute, partilha, a gente discute, guarda alimentos dos filhos ou alimentos para o companheiro, enfim, para o companheiro não, para o cônjuge, né? Então, tem mais essa facilidade, porque a doutrina está entendendo que é meu direito não estar casada, não envolve o outro. Sim.
né? Se eu quero me divorciar, eu não preciso da confirmação do outro, do marido, da esposa, para que eu me divorcie, Sim, sim, né? sim. Então ficou mais Então, acessível. sim, porque antes um processo de divórcio levava muitos anos, né? E ainda leva, Claro, é que ainda se é leva. litigioso é mais complicado, né, Muito, Gabriele? muito, muito, muito. Leva, assim, anos e anos. E se, até meio duro falar isso, mas às vezes quando envolve filhos é demorado, mas quando envolve patrimônio, às vezes as Pior. questões de filhos, eles são resolvidos muito mais rápido do que quando envolve muito patrimônio. O patrimônio quase sempre é o que né, dá um problema. Mas, na verdade, o que mais faz o processo ser demorado são os problemas mal resolvidos psicologicamente. Eu mexo com a Uhum. Patrícia, eu digo que muitos, assim, 50% dos casos que vêm até o escritório, ou dos casos que já passaram por mim como assessora de juiz, resolveria no consultório psicológico. Uhum. Às vezes o É, problema são dos casais não é jurídico, né? emocional. É. É. E até a Patrícia esteve fazendo uma live comigo sobre Uhum. suicídio, e uma hora eu vou convidar ela para nós fazermos sobre família, tá? Sobre casal, casamento, esse tipo de assunto que eu acho um assunto muito válido de discutir, né? Uhum. E da gente explanar aqui no meu canal. Porque o que eu percebo é que muitas vezes são desentendimentos do casal que seriam muito mais fácil eles resolverem entre eles do que levar ao extremo do divórcio. E Uhum. tu, e tu deve já ter percebido, alguns até que procuram, né, um advogado para fazer divórcio, acabam se arrependendo e cancelando o processo. Uhum. Né? E uma terapia de casal era algo bem mais adequado de fazerem, né? Mas as pessoas nem todas têm esse entendimento e essa aceitação. Sim, E isso sim. já gera um problema, né? E até a facilidade, como nós tínhamos conversado antes, até a facilidade de se divorciar fez isso aumentar, né? Porque é fácil. Eu vou lá e tá, não tá dando certo, vamos lá né? Vamos terminar com isso, vamos se divorciar, enfim. Óbvio, não quero vulgarizar essa situação. Eu acho, o meu entendimento pessoal, que tem que ser fácil se divorciar. Diante da grande demanda de Uhum. agressões físicas, psicológicas que existem dentro do casamento, por ainda vivermos em uma sociedade machista. Eu estava estudando agora que 70% dos pedidos de divórcio são começados pela mulher. Né? E Tu vê. muitas vezes esse pedido foi assim, ó, foi relutado por muito tempo por causa dos filhos. Eu vejo, cara, um preconceito, muitas vezes, eu não sou criminalista, não, né, estudei a parte criminal muito pouco, mas eu estudo um pouco mais da Lei Maria da Penha, por causa do direito à família, né. Muitas vezes julgam assim, ó, mas a mulher foi lá, pediu 2 vezes, 3 vezes a Maria da Penha, se arrependeu e voltou pro marido, né. Mas a gente não sabe o que acontece dentro de uma casa. A gente não sabe as condições que essa mulher pode ter de proteger os filhos, né? De alimentar os filhos, né? Ou dela mesmo, enfim. Então, é difícil tu julgar um caso, julgar a sociedade, julgar, né? Sem conhecer a situação, um caso concreto. Não querendo menosprezar de forma alguma a vida de um casal, os problemas que eles enfrentam, mas acho que a Lei Maria da Penha, em muitos casos, ela tem um uso totalmente desnecessário. Eu acho que as pessoas não têm um bom entendimento do que realmente é a Lei Maria da Penha. Porque é muito Uhum, fácil na hora que tu está revoltada, porque eu vou ir lá, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. E muitas vezes essa lei está sendo usada de forma totalmente errada. uhum. Né? É, mas ela Ela, é foi uma, um. ela foi feita para uma proteção. Uhum, Na verdade, muitas vezes usam elas como uma vingança. É uma coisa é. muito. Mas ela foi um marco, né? Ela foi um marco, porque Sim, ela veio para ajudar a mulher de uma forma, a mulher, muitas vezes até as pessoas não sabem, mas a filha, a mãe, né, a sogra, né, a Lei Maria da Penha, ela não, como eu tinha dito, eu não sou criminalista, sei da lei, o que eu preciso saber para os meus processos de família, né? sim. Mas ela veio
para libertar a mulher em muitas coisas. Óbvio que muitas vezes ela é usada de forma errônea, né? Sim. Muitas vezes, até para a situação de alienação parental, ela corre muito, né? Que é a Uhum. mãe tentar usar a lei para afastar o filho do pai, né? Ou do avô, mas botando assim numa balança, eu acho que ela veio muito mais para ajudar a Benefício família. maior. Benefício da mulher é óbvio que ela tem que ser mais bem preparada. Eu acho, na verdade, que quem tem que ser melhor preparado é os técnicos para na hora de atender a mulher nesse, né? Avaliar. Ter esse olhar mais atento, assim, à situação é muito importante. Eu trabalhei, acho que eu já tinha comentado contigo, eu trabalhei muitos anos em Livramento, né, como assessora de juiz. E lá existe muito a cultura mundo árabe, né? Existem muito muçulmano, palestino, turco, e é uma realidade muito diferente da nossa, né? A religião deles, a cultura deles é muito diferente da nossa. Então, por muitas vezes, a análise de um processo, isso é uma coisa muito importante para quem trabalha com direito e família. A análise do processo, tu não pode analisar o processo sobre a tua ótica, né? Tu tem que sempre analisar o processo sobre a ótica daquela família, sobre a cultura daquela família. Isso Isso é muito interessante. eu digo assim que um advogado familiarista ele tem que entender a cultura daquela família. Vou te dar um exemplo só, por exemplo assim, eu sou de São Gabriel, nasci aqui, né? Tenho os meus pais são daqui, meu pai é policial militar, a minha mãe trabalha no comércio. Eu casei, o meu marido ele é de Ibirubá, tá? Veio de uma família que é de agricultores e veio de uma realidade totalmente diferente da minha. Sim. E eu digo pra ele, nosso casamento só deu certo porque ele aprendeu a minha cultura e eu aprendi a cultura dele. E no direito da família é isso. Tu não vai olhar um processo de um brasileiro da mesma forma que tu vai olhar um processo de alguém que tem origem palestina, Sim. né? E isso aconteceu tanto a gente estava falando sobre Lei Maria da Penha e o que ocorreu lá é que tinham 3 meninas que elas estavam sendo maltratadas dentro de casa sobre a nossa ótica e sobre a Uhum. ótica deles não. Então eu vi Era uma juíza. normal. Era normal. Então eu trabalhei com uma juíza em que ela ficou até as 3 horas da manhã, eu fiquei com ela, pra gente poder tirar aquelas meninas de casa. E foi uma luta, porque muita gente diz, não, mas é a cultura deles. Não, aquilo ali não é a cultura deles. Aquilo lá é agressão. Então, O feeling do advogado é uma coisa muito importante, né? O ter noção de pegar as coisas no ar e saber o que está acontecendo, porque nem sempre vocês conseguem enxergar de uma maneira totalmente transparente a realidade, né? uhum, Ou porque os clientes não conseguem se abrir totalmente. E aí entra a parte da Patrícia, da psicóloga, né? Uma avaliação isso psicológica é. é uma coisa muito positiva, muito positiva. Eu, agora, Eu fugindo um pouco da questão penso, do sim. divórcio, trabalhei muito com a Patrícia em adoção. Né? Trabalhei muito na infância e juventude, trabalhei muito com adoção, enfim, e muitas vezes era sentar com a psicóloga e dizer, tá, vamos resolver esse processo juntos. Eu acho que o advogado também tem que fazer isso, né? Sentar, É vamos muito resolver válido. juntos. Tu sabe, Gabriele, que eu sou da área da educação, eu sou professora de área, né? Uhum. E eu fiz 3 anos, cursei 3 anos de direito. Eu fiquei completamente apaixonada pela faculdade. Me abriu novos horizontes, eu comecei a olhar a vida de uma maneira completamente diferente. O meu relacionamento com os meus alunos mudou a partir do momento que eu tive acesso a esse novo curso, sabe? Uhum. As coisas na vida, o meu entendimento delas mudaram, dos relacionamentos, até das amizades, sabe? Acho que a faculdade de Direito amplia o horizonte das pessoas, além de oportunizar N coisas novas, né? Mas nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo tem esse acesso, né? E acho que, como a gente estava conversando em relação a realidades diferentes, eu acho que o mais difícil
é a gente lidar com essas realidades diferentes. Porque geralmente as pessoas, elas não têm uma formação para isso, uma educação que propicia ela a se colocar no lugar do outro, a sentir a diferença cultural, a sentir a diferença de que são mundos completamente distintos. E quando há essa relação, as pessoas precisam se respeitarem, precisam achar um meio termo para uma convivência saudável, né? Porque nós sabemos bem que no início do relacionamento tudo é muito bom, né? O Uhum. que começa a acontecer depois na rotina, aí sim é a verdadeira vivência de um casal, né? Porque o início é sempre muito positivo porque tu tá te descobrindo. E a gente descobre primeiro só as coisas boas, né? E Sim, assim sim. como tu falaste da tua realidade, a minha também não é muito diferente. Porque a pessoa que eu me casei vem de uma realidade completamente diferente da minha, de uma educação e de uma formação totalmente diferente da minha. Então, assim, e deu certo também, porque nós vamos cedendo espaço um para o outro, Uhum. né? A gente vai se conhecendo e a gente vai se moldando, porque depois que a gente casa, a gente tem uma nova família. Nós Uhum. começamos a nossa família. Saímos da casa dos pais e começamos uma família nossa, né? Moldada por nós, né? Uhum. Estruturada por nós. Isso é muito importante. E isso que a gente está conversando é muito importante as pessoas ouvirem, porque isso é a realidade. E a realidade do dia a dia, né? Todos os dias as pessoas estão vivendo, indo viver umas com as outras, né? Dando o primeiro passo para uma vida em comum, né? E é bom que elas saibam que é normal algum tipo de dificuldade de relacionamento, tá? Não é Sim. qualquer dificuldade tu correr para um advogado e dizer assim, quero me divorciar, quero me separar. As pessoas têm que entenderem isso, né? Tem que Uhum. passar por isso, tem que entender isso, porque um trabalho de um advogado é uma coisa muito séria. Não pode ser uma coisa usada para resolver problemas emocionais. Uma coisa muito técnica, E o divórcio, né? ele é muito doloroso, né? Ele é doloroso para Eu ia todos os chegar nesse lados, ponto. assim. Ele Uhum. é, tu vê que a família tá Ele é destroçada. desgastante. Pode haver crianças, aí um ponto que nós, mas mesmo não havendo crianças, né? Foi formada uma família, então o fim dela é desgastante. Havendo crianças, mais havendo adolescentes, né? Porque tu tem que montar uma outra estrutura familiar, né? Aquela criança que tem o pai presente, muitas vezes não vai ter o pai final de semana, né? E aí começa brigas de ego, enfim. Então o divórcio é algo muito pesado. Ele é pesado, ele é, né, complicado. Ele é muito dolorido, né? Uhum. E às vezes eu fico pensando, porque às vezes tem casais que se separam depois de 15, 20 anos de união. É uma vida, né? É É, muito tempo. É é. muita doação. E aí Tu te doa pra pessoa. é. A E aí pessoa se doa. tu tá num divórcio, tu não tem diálogo, né, com o teu marido ou com a tua esposa, e aí tu coloca na mão de um terceiro, né, que é o juiz, decidir sobre a Uhum. tua vida. Eu acho isso, assim, ó, é mais doloroso ainda. Se tu viveu 15 anos com a pessoa, senta com ela e vamos conversar. Não tá dando mais, ok. Chama um advogado. Vamos conversar. O que fica pra ti? Uhum. O que fica pra mim? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com nossos filhos? Porque se não tivesse diálogo, se o casal não consegue ser maduro o suficiente pra isso, é horrível, mas é um terceiro que não conhece a tua história, não conhece como teu filho gosta de acordar, como teu filho gosta de comer, que vai decidir a hora que ele vai estar com o pai, a hora que. Eu já vi processos em que ele decidiu assim, ó, até o que a criança tinha que comer na casa de um e do outro, porque não havia consenso. Meu Deus do céu. Então, é que a gente pede, não tem de botar na mão de um terceiro que não conhece. Ele é preparado, óbvio, o juiz ele é preparado, ele conhece leis, mas ele não conhece a rotina da família. Ele não conhece como essa criança foi criada, como esse relacionamento aconteceu. Então, tu colocar a tua vida na mão de um terceiro, por mais competente que ele seja, é triste, é doloroso. É necessário, muitas vezes é necessário por causa Essa da. mediação, essa mediação é até de certa forma saudável, né?
mas que reste pelo menos o respeito um pelo outro, pelo próprio ser humano, né, Gabriele? Uhum. E às vezes a gente não vê isso, as pessoas se agridem muito, né? E hoje, assim, já existem várias. O Tribunal de Justiça, o Gaúcho, enfim, as leis já estão tentando que quanto menos interferência nessa decisão ocorra de um terceiro, melhor. Para isso existe a mediação, né? Existe a constelação familiar, existe Sejusques, né? Eu não conheço Sejusque aqui de São Gabriel ainda, mas o Sejusque de Livramento, por exemplo, faz trabalhos belíssimos, né, em reestruturar famílias. E quando eu digo reestruturar famílias, eu não digo reestruturar o relacionamento, reestruturar a família. A família, Uhum. a mãe, o pai e a criança, né? Porque tu pode não ter mais o envolvimento com aquele homem ou com aquela mulher, mas existe uma criança. E aí, entrando um pouquinho na guarda, o que que hoje a lei só te dá dois tipos de guarda: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Na guarda unilateral é quando um pai não tem condições de cuidar do filho. Se não, o juiz ele vai colocar a guarda compartilhada. E tu vai ter que conversar com o teu ex-marido ou com a tua ex-esposa. Vai ser imposto hoje em dia. A lei determina, a jurisprudência diz que é para te impor a guarda compartilhada, de conversar com o outro pai, com a outra mãe e decidir as questões do filho. Então tu vai ter essa ligação com o teu ex eternamente, né? Ou pelo menos até a criança ficar com 18 anos. E me diz uma coisa, na guarda compartilhada, a responsabilidade é mútua? Desculpa, não ouvir a responsabilidade. A responsabilidade é dos dois ao mesmo tempo. Vamos supor assim, Isso. a criança tá com o pai, ele responde, né, Uhum. no momento que ela tá com ele. E o pai não pode responsabilizar a mãe por alguma coisa que aconteça com a criança enquanto ela tá com ele, né? Existe. É discutível. Sabe que a guarda compartilhada ela veio e antigamente existia a guarda alternada, que a gente chamava, que é enquanto a criança está com o pai, ela é responsabilidade do pai. Enquanto a criança está com a mãe, ela é responsabilidade da mãe. E tipo, 5 dias com um, 5 dias com o outro, ou então de segunda a sexta com um. Isso não existe mais. Existe só essas duas. A unilateral, que fica com um dos pais, e a responsabilidade é desse um dos pais, e ela vai visitar o outro. E existe a guarda a compartilhada, que a responsabilidade é de ambos. Quando a gente diz responsabilidade de ambos, não quer dizer que a criança vai ter duas casas. A criança sempre vai ter um lar de referência. Sempre. Ou do pai ou da mãe. Isso é psicologicamente já estudado que a criança tem que ter referência em algum lar, em alguma casa. Mas esse lar de referência não quer dizer que somente o pai ou a mãe do lar de referência é que tem responsabilidade sobre a criança. Tem os dois. E também não quer dizer que não exista pagamento de pensão. É muito importante. Tem muito pai que chega para mim e diz assim: ah, mas eu tenho guarda compartilhada, não preciso pagar pensão. Não, mas e qual é o lar de referência? Quem ganhava mais? Como é que quem pagava a escola dessa criança? Ah, era eu. Então tu vai seguir pagando a escola dessa criança. Então a guarda compartilhada, ela é compartilhamento de responsabilidades. Escola da criança, os dois vão ter que decidir. Onde que a criança vai passar o Natal? Eles vão ter que decidir. Onde a criança vai passar o Ano Novo? Vão ter que decidir. A criança vai fazer balé? Os dois vão decidir. Compartilhamento de responsabilidades. A criança está doente, precisa fazer uma operação, pode ir um ou pode o outro, né? Termo de guarda sai para os dois. Essas questões. Mas tinha perguntado sobre a responsabilidade, né? Sim. Se a criança está com a mãe, a responsabilidade é da mãe. Não, se a criança está com a mãe, a responsabilidade é dos dois. Ok, aconteceu alguma coisa com a criança, né? A criança, enfim, aconteceu alguma coisa com a criança. Ah, ele estava com o pai. Ok, vamos provar que foi algum erro do pai. É complicado também, né? É. No começo eu fui bem. Eu olhava a guarda compartilhada, assim, tanto que. Logo que surgiu a guarda compartilhada, existia assim: ah, mas a criança viveu toda a vida com a mãe, então a guarda vai ser no lateral da mãe. Ah, mas os pais não conversam, como é que vai ter guarda compartilhada? Eu também pensava assim. Se o pai não consegue nem Uhum. conversar com a mãe, não consegue nem olhar para a cara da mãe, como é que vai ter guarda compartilhada? E aí a gente estuda questão psicológica, né?
essa Uhum. mudança de paradigma que a doutrina vem, que a nova doutrina vem, né, que a jurisprudência vem colocando no dia a dia, e dizendo assim, não é porque a mãe e o pai não podem se enxergar que a criança vai ter que ser responsabilidade só de um. Se eles fizeram a criança, eles vão ter que pelo menos conversar para que essa criança conviva tendo duas bases, né, de apoio, o pai e a mãe. O pai não pode mais ser um mero sábado e domingo na vida da criança. É isso que a doutrina tem e a lei está nos obrigando a fazer. Eu acho extremamente delicado questão que envolve menor, porque eu acho que sempre a criança fica num jogo de marionete do psicológico dos adultos. Uhum. Principalmente quando eu dava aula, eu percebia muito isso nas famílias que se desestruturavam de uma maneira que as crianças, assim, ó, o rendimento escolar baixava, a gente E é a via primeira coisa, perfeitamente. né, que a gente nota, a escola sempre é uma aliada, sabe, do Aham, advogado da família. A escola, o professor é sempre aham, um aliado do advogado da família. Porque muitas vezes é o professor que tem um olhar mais atento com a criança nesse momento. Não é o pai, nem a mãe, nem a avó, que tá todo mundo envolvido com briga. É o professor. O professor, ele é importante na vida da criança em vários aspectos. Nem vamos entrar no aspecto de maus tratos, né? Nem quero entrar nesse sim. aspecto, que eu acho que para mim A ali gente a percebe, escola, a gente percebe muito antes que o pai e a mãe, às vezes. porque é o Isso é olhar muito atento, doloroso. né? É o olhar atento, É, porque chega na hora da briga, na hora do problema, ninguém olha para a criança. Né? Todo mundo quer saber do patrimônio, quer saber de quem que fulaninho tá, quem que a ciclaninha tá, e o olhar atento muitas vezes é do professor, muitas vezes é do professor. Eu já trabalhei em uhum. processos, cara, em que o professor foi quem descobriu um abuso de mais de 10 anos numa criança. A criança morava com o Nossa. tio e, um professor, né, era uma adolescente na época, uma professora que teve esse olhar atento, que chamou o conselho tutelar então, assim, o professor é linha de frente para que a proteção da criança aconteça. É, tu sabe que eu defendo muito, ah, Gabriele, na minha área como professora, principalmente séries finais do ensino fundamental, a especialização do professor. Um curso sempre está se atualizando, sempre está entendendo, porque o que, que acontece? As gerações vão passando e vai se modificando o comportamento da criança. Uhum. E a gente tem que cada vez se atualizar mais para ter essa sensibilidade de sentir nelas o problema. Né? A criança que eu tenho hoje na sala dela não vai ser igual a criança que vai vir o ano que vem. Então, essa atualização do professor é de extrema importância. Eu fiz um curso recentemente, uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, e eu fiquei encantada. Encantada com o que eu aprendi, encantada com as experiências que foram trocadas durante o curso com os colegas. Eu acho essas atualizações eu acho muito positivas na minha área. E Uhum. como tu mesma falaste, no fim acaba que o advogado estando ciente dessa situação do divórcio, ele acaba trabalhando com uma equipe multidisciplinar à volta dele, né? Porque é necessário. Porque ele tem que ter a sensibilidade de saber realmente o que está acontecendo e nem sempre o comportamento e o diálogo do pai e da mãe mostram isso de maneira específica, né? E a criança tem uma sinalização muito diferente. Ela vai sinalizar de uma maneira totalmente diferente, vai ser no comportamento dela. E muitas vezes não é no comportamento com o pai e com a mãe, é no comportamento na escola, é no comportamento com os Uhum. amigos, né? Então é muito delicado, muito delicado. Fico encantada de ver tu falar nisso, porque é exatamente como eu penso. Mas nem todos Sim. pensam assim, sabe? Uhum. Eu acho que essa nova turma, vou dizer assim, de advogados de hoje já tem uma visão mais flexível, porque antigamente não se tinha essa visão, né, Gabriele? É. Existe, o direito é algo assim, se tu me perguntar, como eu digo, algo sobre previdenciário, eu vou dizer, não sei, não sei. No meu caso, né, eu me especializei, eu estou há 6 anos no direito de família, em sucessões, em infância,
Então, tu foca, né, e assim, ó, o direito de família não é lidar com papéis, não é lidar com, óbvio, tem lei saindo todo dia, a jurisprudência vai mudando, tudo. Só que se tu não trabalhar com uma equipe, tu não consegue. E não é só no direito de família, nas sucessões é a mesma coisa, quando tu perde um ente querido, Uhum. a partilha tu consegue fazer com papéis, mas aí tu fazer a aceitação daquele ente, daquela pessoa que perdeu um ente querido há pouco, né? Que às vezes existe um testamento, que às vezes ele não foi beneficiado nesse testamento, né? Ou N fatores, ou então que esse que o falecido tinha uma outra família, ou então que o falecido deixou dívidas. Então é tudo no direito à família nas sucessões uma equipe. É uma equipe. Ai, quando vai discutir partilha, é muito doloroso para todo É, mundo. é. E tu sabe que agora Nossa. existe uma leva de ótimos colegas trabalhando com a sucessão de forma preventiva, né? Com o holding familiar, toda essa questão. É uma questão muito complicada de ser conversado. É uma questão muito difícil, né? Testamentos, enfim, aumentou a quantidade de testamentos assim, ó, consideravelmente nessa época de pandemia. Eu tava lendo, foi semana passada, assim, ó, aumentou mais de 100% a quantidade de testamentos nessa época pandêmica, mesmo por causa do medo das pessoas, né, de falecer Sim. sem deixar um norte, assim. Mas é nessa área que eu digo para as pessoas, a questão, tu faz a vida toda, tu faz seu patrimônio, né? Então é a hora que tu pode escolher como é que esse patrimônio vai ser gerido depois da morte. Então é importante também esse olhar diferente para a sucessão, para o pós-mortem. É difícil, é uma conversa difícil, é muito difícil. Mas às vezes é necessária, né? Totalmente necessária, porque o que eu percebo que às vezes, algumas vezes, isso se arrasta por tanto tempo porque as pessoas nunca entram num acordo e na verdade elas não estão preocupadas em proteger aquilo que uma pessoa deixou e viveu a vida inteira tentando construir, perde o sentido da vida daquela pessoa que se foi. Eu não sei se tu tem essa mesma percepção. É, Perde o é. sentido. Né? Aí a pessoa só vai brigar pelo material. Ah, não, mas é meu, não, mas é... Sabe, é uma coisa muito fria. E Uhum. esse lado da partilha eu acho meio complicado. Eu acho preferível, então, deixar mesmo no testamento, né? E a E dizendo, gente, ó, e nós que trabalhamos com questão sucessória, tu vê famílias assim, ó, tu vê famílias sendo destruídas por pedaços de campo, sendo destruídas por casas, é famílias destruídas mesmo, é filho brigando com mãe, né? É irmão brigando com irmão. Então, assim, por mais que tu, né, que a pessoa dona desse patrimônio, e o que acontece muito principalmente aqui na nossa região, é, são empresas familiares, né? É a família toda uhum, trabalhando ou no campo. E tudo vai bem enquanto o patriarca da família está vivo. É famílias trabalhando com empresas e tudo está indo bem enquanto, né, o chefe da empresa, o pai ou a mãe da família está ali. E muitas vezes eles não preparam essa família para quando ele se for. E é toda a família trabalhando na mesma empresa ou trabalhando na mesma cultura, né? É uma celeuma de nada organizado, né? Patrimônio de quem, às vezes principalmente por causa do imposto de renda, essas questões assim, de tributos, né? Eles organizam um pouco em cada um e ninguém pensa no depois. É triste pensar no depois? É muito triste, mas talvez para não destruir essa família, né? Não dar problemas e também nem entrar no lado psicológico para diminuir impostos. Porque o imposto depois, quando tem que fazer partilha, o ITCMD, enfim, todos aqueles impostos são assim, ó, te comem por uma perna. Se tu consegue deixar isso tudo organizado em vida, o holding familiar, assim, tá vindo com tudo, o pessoal tá enxergando mesmo que a sucessão pode ser feita em vida. Tu pode organizar, né? O patriarca pode passar para os seus filhos, para os seus netos em vida, e que já fique. Quando ele falecer, tu só vai ter que pensar no que? Ele vai ter que pensar o que é a família, né? O que os entes. Porque tu já sofre, né? Tu sofre quando tu perde o ente querido. Tu sofre quando tu perde um pai, um avô.
Aí, além de sofrer com isso, tu tem que pensar como tu vai fazer a partilha, como que tu vai pagar os impostos, Uhum. né? Muitas vezes, o que acontece com famílias grandes, ah, mas a terra estava no nome do fulaninho, mas foi o pai que comprou. Vai ficar com o nome do fulaninho. Fulaninho não vai dividir contigo. Então são todas essas questões assim que hoje existem possibilidades de tu deixar tudo acertado, tudo pronto antes de qualquer tragédia. São questões muito delicadas. E como eu te falei antes, eu acho que não dá para deixar isso uma. Não dá para tentar deixar isso de uma forma mais simples, porque não tem como, né? Tem que ser Uhum. discutido, tem que ser visto, tem que ter um advogado que de repente pegue e faça um só. Às vezes, numa família que tem 3, 4 filhos, cada um pega um advogado diferente. Aí eles ficam anos e anos e anos, aquilo fica tudo parado, né? Não é nada de O ninguém. patrimônio se esvai. Se esvai Ruindo, né? antes de terminar o inventário. Uhum. Mas é um problema que existe muito, né? Não é uma Bastante. coisa assim que a Bastante. gente demora a ver, a gente vê muito isso. E aí as pessoas não se dão, não conversam, não tem essa abertura mais. E uma coisa assim, ó, a vida inteira se deram, foram irmãos, tiveram um pai, uma mãe, daqui a pouco não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não se conhece mais. Então É, os próprios relacionamentos são destruídos com isso, né? e como o profissional, tanto da área do direito, da área sucessória, quanto da área psicológica, estava vendo que as famílias estavam ruindo com essas questões, que veio todo esse estudo do planejamento sucessório. Eu acho que é uma nova visão, é algo que está chegando. Claro que para nós aqui para o interior quase sempre vem, né, um pouquinho mais devagar, mas eu já conheço planejamentos sucessórios em empresas que deram muito certo, Sim. né? Que os irmãos hoje estão tocando a empresa de uma forma, assim, ó, perfeita, né? Os pais Uhum. passaram tudo, já tá tudo certo, propriedade de quem, tudo certo, ações, cotas sociais, nesse caso, né? Que para te fazer o Uhum. holding familiar tem que fazer uma empresa. Então, eu acho que é doloroso o começo, porque tu vai falar para uma pessoa, olha, vamos fazer um planejamento sucessório do teu patrimônio, mas eu não vou morrer, É. né? Ou então tu vai conversar com o filho, ah, mas o pai não vai morrer agora. Nós não É estamos que daí falando tu em mexe morrer. numa questão, tu mexe numa questão cultural, né? É, Esse é o problema. é triste, é complicado. Mudar um pouco o pensamento das pessoas e educar elas de uma forma a entender que isso é um mal necessário. Já vamos colocar que seja um mal necessário. Eu tenho que Sim. pensar, eu tenho que pensar que um dia eu não vou mais estar aqui e vai ser feito o que de tudo que eu construí a minha vida inteira, Uhum. É. né? Ou então, de outra forma, daqui a trabalha eu e meu irmão, né, juntos. Daqui a um tempo, daqui a muito tempo, o pai não vai estar aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Uhum. Né? Como que nós vamos trabalhar? Isso é, isso é assim, ó, tem coisas, Karen, que é complicado tu conversar com as pessoas, né? Tu tem que ver, às vezes tu fala uma coisa, a pessoa ouve outra, né? Essa Mas eu questão sempre digo, de falar e metade do ouvir. que tu fala, 50% é o que tu fala, e o outro 50% é o que a pessoa entende daquilo que tu falou, de É, acordo com a vivência que ela tem, né? De acordo com o que ela já passou na vida, digamos assim, né? é. Eu, Então, eu sempre mexo, agora voltando um pouco pro direito de família, sempre quando um amigo meu vai casar, alguma coisa assim, eu digo, tá, e qual regime de bens vocês estão? Ai, por que eu quero falar sobre isso? Digo, não, vamos lá, vamos conversar sobre o regime de bens. Quando eu casei, vários anos assim, foi muito tranquilo. Óbvio, eu sou advogada familiarista. Sentei com meu marido e disse, qual regime de bens nós vamos fazer? Vamos conversar? E óbvio que ele me acompanha há tantos anos, ele também sabe diferenciar os regimes de bens, então foi uma conversa tranquila. Eu sei que para os casais não é tranquilo conversar sobre uhum, qual regime de bens vai, né? Porque tu pensa assim, vou casar pensando em separar, é, esse é o né? problema. É, esse é o problema. Mas não Por isso é que eu te digo, assim. muitas vezes é de acordo com o meio que tu vive, com a tua cultura, né? Porque antigamente mesmo tu casava pro resto da vida. Hoje em dia a Uhum. gente sabe que nem sempre é assim, infelizmente. E a Mas, mulher foi pro né? mercado de trabalho, né? A mulher, isso também, Exatamente. a mulher tá no É. mercado de trabalho e a mulher não tá 24 horas por dia em casa para cuidar dos filhos também. Mudou
a forma de família, né? Então, aí veio Uhum. essa necessidade de conversar sobre regime de bens. Agora há pouco, eu não sei se tu viu, eu não eu conheci, assim, teve uma história da Mayra Cardi, que acho que é uma ex-BBB, com Arthur Aguiar, que é um ator. E aí, pelo que eu entendi, eles casaram em regime de comunhão parcial e ela tinha uma empresa e agora ela não quer dividir os lucros porque foi ele que traiu ela. Resumindo, é essa a história. Aí Meu Deus. eu olhando o pessoal julgando, mas ele traiu ela, ele não pode ter metade da empresa, né? Ah, ele traiu ela, ele não pode ganhar nada. Eu disse, gente, vamos estudar regime de bens. Não existe mais culpado no divórcio, né? Ele pode Uhum. ser uma pessoa de má índole, mas ele tem direito a metade dos bens depois do casamento. Então, olha a importância, né, de estudar o regime de bens e de saber escolher o regime de bens. Eu fiz a mesma coisa que tu. Eu cheguei pro meu marido antes do casamento, eu digo, vamos fazer um pacto. Fiz pacto, tranquilo, fomos ao cartório, fizemos tudo. É que ficou Depois, mais qual o fácil porque regime? tu tinha conhecimento, né? E ele provavelmente tu explicou, enfim. Para quem tem esse Sim. conhecimento, óbvio que fica mais fácil, né? Ah, ele aceitou. Ele me ouviu. Eu disse para ele, nós precisamos conversar, porque assim, o futuro a gente não sabe qual é, Uhum, né? A gente sim. planeja, tem planos e tudo, tem sonhos, enfim. Mas a gente tem que viver também com os pés no chão, a gente tem que viver dentro de uma certa realidade saudável. Isso faz Uhum. parte de uma realidade saudável, né? Tu saber que de repente tu não é eterno, né? E se acontecer alguma coisa, como é que vai ficar, É, e né? não tem nada melhor do que tu começar um relacionamento com segurança, né? Sabendo onde tu está pisando. Então, começar É um verdade. casamento sabendo onde tu está pisando, como vai ser, é a melhor forma possível. É. Vamos voltar para o direito de família mais um pouco. Vamos. Envolve tudo, né? Sim, sim. Quando tu falaste para mim que vai aumentar o número de divórcios, assim que terminar essa pandemia, né? Porque, claro, as pessoas agora estão guardadas em casa, por enquanto, né? A gente tem que fazer o distanciamento social, enfim. Temos algumas regras a cumprir no momento que não nos propicia tudo isso aí. Como é que está o funcionamento do judiciário? Agora, aqui na nossa cidade, como nós estamos em bandeira laranja, né? Se eu não me engano, bandeira laranja, o judiciário está Laranja. funcionando. O judiciário está funcionando. Nessa época em que o judiciário, o fórum esteve fechado, as demandas urgentes andaram. Por quê? O servidor, ele seguiu trabalhando de forma remota. Então eu Uhum, estava lendo ali o TJ, teve um andamento dos processos muito céleres. O processo andou, teve decisões, teve sentença, mas o prazo, né, os prazos recursais estavam suspensos. Agora aqui o nosso fórum já retornou, já fui lá, tá? Os prazos processuais também já voltaram. As audiências, uhum, algumas, não tive nenhuma marcada ainda, mas algumas estão acontecendo de forma remota também, né? O judiciário uhum, conseguiu né, essa forma porque para o direito à família não ter audiência conciliatória, o processo não anda. Não tem como andar, né? Precisa da conciliação. Porque o processo de família, ele tem um andamento processual diferenciado, pelo menos no começo ali. Né? Tu começa sempre uhum, com uma audiência conciliatória. Então, mas agora tá retornando, porém, demandas urgentes nunca pararam. Sempre andaram. Pedidos de alimentos, pedidos até criminais não pararam, análise da Maria da Penha não parou, não, processos urgentes não pararam em nenhum momento. uhum. Tu acha que a gente não sabe o que vai acontecer em função da pandemia, como é que vai, o que vai acontecer daqui a um mês é muito prematuro a gente querer adivinhar, porque não tem como dizer, né? Tu Uhum. acha que o judiciário vai estar pensando, se estruturando de uma maneira diferente de trabalhar em relação a todo esse quadro que a gente está vivendo agora? Eu acho que esse pensamento vem até de antes da pandemia, né? Já vem os processos eletrônicos.
já foram, se eu não me engano, foi implementado aqui em novembro o processo eletrônico. Em Livramento foi em novembro, acho que São Gabriel também, né? Então, já Uhum. o judiciário já está vendo essa necessidade. Eu conheço a justiça estadual, cara, eu não sei te dizer sobre justiça federal, não é minha área, não sei. Eu sei que eles são mais evoluídos que a estadual, isso eu sei. A justiça do trabalho também, né? Mas a justiça estadual, que é quem lida com direito de família, quem lida com criança, quem lida com sucessões, já viu essa necessidade. Óbvio que ela caminha com passos mais lentos que o resto com as outras justiças. Quem trabalha com direito previdenciário, quem trabalha com direito do trabalho, vê o andamento é muito mais célere. Até porque não Uhum. envolve tanto problemas familiares, né? Não envolve tanto egos, enfim, o processo anda. Mas eu acho que a justiça, o Tribunal de Justiça Gaúcho já vem se especializando, já vem tentando deixar quanto mais eletrônico melhor. Novas alternativas, porque a demanda é muito grande, né? E uma coisa que eu acho que eu participei no começo ali, que é a questão da mediação familiar. Acho que os processos vão começar a ser finalizados em mediação familiar antes de chegar no juiz. Uhum. Eu acredito que o judiciário está caminhando para isso. Quanto tempo tu trabalhou em Livramento? 5 anos. 5 anos, tá. E quanto tempo tu tá trabalhando aqui? Eu saí de lá em novembro e aí eu peguei minha carteira porque assessor não pode ter, né? Não pode ter carteira da ordem. Aí eu peguei minha carteira em fevereiro e abri o escritório em março, abril, acho que foi março, abril, por aí. No início da pandemia. No início eu ia esperar, né, a pandemia passar, mas que bom que eu não esperei. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou arriscar em fazer essa pergunta para ti. Muita diferença no judiciário de Livramento para o judiciário de São Gabriel? Assim, eu não tenho como te dizer, porque eu não consegui ainda trabalhar aqui para saber como funciona. Sim. Sim, Não sei, é muito assim, pouco tempo. muito pouco tempo, Uhum. muito pouco tempo. E outra coisa, lá no Fórum de Livramento eu estava atrás do balcão, lá eu era assessora. Então eu não tinha essa visão de advogados, né? Livramento é Uhum. incrível, eu sou completamente apaixonada pelos servidores de Livramento. Lá é um lugar de trabalhar, trabalhei com magistrados maravilhosos. Pedi para sair de lá por motivos pessoais, para poder ficar perto da minha família, mas meu coração ficou lá. Eu amei assessorar, aprendi muito, 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 muito mesmo. Tu conhece uma outra realidade, principalmente trabalhando com crianças em situação de risco, que era onde eu trabalhava muito lá em Livramento. Foi criação de casa de acolhimento, né, conselho tutelar, era isso dia a dia. Foi muito difícil deixar Livramento, assim. Foi muito complicado, foi muita conversa. É que chega Sim. uma hora, né, na vida da gente que nós temos que fazer escolhas. E aí eu tinha que vir para perto do meu marido, para perto da minha família. Mas Livramento é incrível, a justiça lá funciona, né? Não por eu estar do outro lado, mas funciona, tem magistrados muito bons lá, que têm esse cuidado com a infância e com a família. É porque é diferente a visão, né, do advogado e do Muda, assessor. Isso, muda. tu tá coberta de razão, muda. Eu fui assessora também da promotora de infância e juventude e a visão é completamente diferente, Uhum, né? A gente vê um trabalho de um lado que é totalmente diferente do trabalho do advogado, do dia a dia do advogado, inclusive, né? As sim, rotinas são muito diferentes, mas tudo é uhum, muito enriquecedor, né? Acho que na sim, área do sim. direito, qualquer experiência que tu tenha é de uma riqueza imensa, imensa. Uhum. Gabriele, o tempo voa quando a gente Já está está terminando. conversando, principalmente quando é uma pessoa extremamente querida, agradável e inteligente. Obrigada, Muito foi um obrigada. prazer. Muito obrigada. Está convidada a voltar, que eu fiquei com milhões de dúvidas e de perguntas. Uma hora é Porque muito pouco, né? quando eu anuncio que eu vou fazer live, geralmente me mandam perguntas, né? Me Uhum, mandam alguma coisa. Ah, mas sobre o que que é? Né? Ah, é tal uhum, coisa. E eu tenho notado que o pessoal no Face, eu não tenho conta no Face, né? Não uhum. da Casa da Árvore. Mas no Face a pessoa se solta mais. No Instagram, eles mandam uma pergunta mais assim, específica
eles mandam direto para mim a pergunta. Uhum, Eles assistem as lives, mas eles perguntam de uma maneira bem discreta. É muito uhum, bacana isso. Eu gosto, né? O pessoal entrar em sim. contato, aquele olhar mais crítico. Acho muito bacana, muito válido. Ah, eu quero te agradecer o carinho, né, de ter aceitado o meu convite. E a Casa da Árvore é um espaço que está aberto para ti vir nos visitar, trazer, enriquecer o nosso espaço com o teu conhecimento, com a tua experiência. Espero que em breve tu volte aqui para conversar mais um pouco com a gente. Foi um prazer e parabéns pelo teu trabalho, assim, trazer conhecimento de forma aberta, né, para as pessoas, conhecimento de todas, eu estava olhando as outras lives aí da Casa da Árvore, é conhecimento de tudo que é lado, então, Aham. parabéns, que tu siga fazendo esse teu trabalho incrível, e quando as lives ficam salvas, depois a gente dá uma passadinha lá, às vezes, como eu digo, ao vivo a gente não consegue olhar, mas depois a gente olha todas. Sim. Mas a maioria do público tá assim. O pessoal chega a me ligar e diz assim, ficou gravado. Eu digo, não, ficou redondinho. Vai olhar. Ah, que bom, que bom. Muito Gabriele, obrigada. obrigada. Muito obrigada. Sucesso para ti. Muita luz no teu caminho, viu? Obrigada, obrigada. E nos vemos mais para mais conversas. Então tá. Beijão, Beijo, pessoal. Uma boa tchau. noite a todos. Obrigado pela Obrigada. companhia. Tchau, tchau.